A paz do nosso Senhor esteja com todos vós. Esse é o segundo vídeo de uma série. Então eu fiz o primeiro vídeo falando que precisamos ter discernimento de espírito para entender os assuntos espirituais, ou seja, você precisa orar muito. Mesmo que você já tenha esse discernimento de espírito, orar nunca foi demais. Quanto mais, melhor. Quanto mais falar com o nosso Pai, melhor. Então, esse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de Jesus Cristo. Na verdade, eu vou começar falando a respeito de Jesus Cristo. Depois eu falo a respeito do Espírito Santo. Vou deixar por último. Então, eu vou começar a partir de Gênesis. Eu vou falar um pouco de Jesus Cristo em Gênesis. Depois eu vou falar um pouco de Jesus Cristo na história de Abraão, de Jacó, de Moisés, ele lá em Isaías. Então, eu vou começar falando de Cristo no Velho Testamento. Onde é que está Cristo ali no Velho Testamento? Para você começar a entender quem realmente é Jesus Cristo. Então, o texto aqui, primeiro, é o de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto ele é muito interessante. Por quê? Porque diz que Deus disse. E quando Deus disse, ele disse no plural. Ou seja, Deus disse no plural: façamos. Quem fez o homem não foi apenas o Pai, né? Apenas eu vou falar pessoa, uma pessoa, né? Aí que fala, né? Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aqui, já de cara, sabemos que está falando a respeito de Cristo, né? Porque em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz: no princípio era a palavra, ou verbo, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Eu não vou falar como algumas bíblias dizem que era um Deus, porque eu vou explicar. E no decorrer dos vídeos a gente vai frisar a respeito disso. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, sem Cristo, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Ou seja, nada veio a existir sem Cristo. Então aqui vemos duas pessoas. Olha eu falando a palavra pessoas. Tem que assistir o primeiro vídeo, porque são atributos que eu já expliquei no primeiro vídeo. Então, aqui fala que era Deus e Jesus Cristo criando, né? E quando vamos em Gênesis, tá lá: façamos o homem à nossa imagem, nossa, ou seja, a de Deus e a de Jesus Cristo, segundo a nossa semelhança, a de Deus e de Jesus Cristo. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, tal.
E aí fala no 27, e Deus criou o homem à sua imagem. O homem foi criado à imagem de Deus. Aqui não fala que o homem foi criado à imagem de Deus e de um Deus. Ou como algumas pessoas dizem que Jesus Cristo é um anjo. Não foi criado à imagem de Deus e de um anjo. Isso é uma coisa que eu quero falar um pouco a respeito disso antes de continuar no texto. Por quê? Imagine a seguinte situação. Teve servos de Deus no passado que eles foram arrebatados em espírito para conhecer as coisas celestiais. Né? Teve um que foi até o terceiro céu. Teve outro que foi arrebatado em espírito até o dia do Senhor. Imagina a seguinte situação. Você sendo arrebatado em espírito até o céu, para conhecer o céu. Aí você está lá, conhecendo o céu. Você vai ver os anjos, os serafins, tu vai ver os querubins, vai chegar até o arcanjo, ou os arcanjos, e tu vai chegar até conhecer a Deus. Imagine essa seguinte situação. Você vai saber, isso aqui não precisa nem muito ter assim conhecimento a respeito das coisas celestiais. Porque você só imaginar, você lá no céu, você vai saber diferenciar quem é Deus e quem são anjos. Você vai saber diferenciar quem é Deus e quem são anjos. Você vai ver que os anjos vão ter uma forma, uma glória, né? E Deus vai ter outra. Para quem diz que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel vai ter uma glória, Deus vai ter uma outra. Você vai saber diferenciar um do outro. Aqui no texto de Gênesis, eu vou mostrar isso na Bíblia, já daqui a pouco, em outro texto. Só que eu quero me focar por enquanto nisso. Aqui fala, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ou seja, Deus fala, façamos. Estamos vendo Deus e Cristo fazendo o homem. E depois fala, a imagem de Deus os criou. Ou seja, está dizendo que Deus e Jesus Cristo têm a mesma imagem. Não tem diferença entre um e outro. É isso que o texto está dizendo. Por isso que João fala que a palavra era Deus, e não um Deus inferior, um Deus menor. A gente pode confirmar isso em outros textos. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Cristo existia antes de vir para a Terra. A forma dele era a forma de Deus. Aqui não diz, embora ele existisse em forma de anjo, ou embora existisse em forma de arcanjo. Aqui diz que a forma de Cristo era a forma de Deus. Ou seja, se você olhar para um e olhar para outro, você vai ver a mesma forma. Hebreus, capítulo 1, versículo 3.
Ele é o reflexo. Agora aqui, isso aqui é muito interessante. Lembra que eu falei, se você for lá no céu, você vai lá, aí você vê cada um com sua glória. Né? Você vê os anjos com a glória, o arcanjo com uma glória, porque Deus ele é maior do que o arcanjo. Deus é maior do que arcanjo. Você vê o que? Deus com uma glória e arcanjo com uma glória menor. Mas olha o que Hebreus fala. Ele é o reflexo da glória de Deus. Se ele é o reflexo da glória de Deus, o reflexo é o quê? Quando se olha no espelho. É como se Deus estivesse... Você fosse no céu arrebatado em espírito. Aí você está lá, você vê Deus em um espelho. Tu vê Deus e o reflexo dele ali no espelho. Eu estou falando atributos de homens. Você tem que assistir o primeiro vídeo para poder entender esse. Está lá o espelho, refletindo a glória de Deus. Aí você imagina, um arcanjo vai ter a mesma glória de Deus. Um anjo vai ter a mesma glória de Deus. A Bíblia fala que cada ser tem uma glória diferente. Né? Fala do sol, das estrelas, cada um tem a sua glória. Só que aqui mostra que em Hebreus, que Jesus Cristo, ele é o reflexo da glória de Deus. Você olha para um e olha para o outro, e os dois são iguais, em semelhança e agora aqui em glória. Aí continua o texto. E a representação exata do seu ser. Além disso, ainda fala, e sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Ou seja, isso não é atributo de anjo, não é atributo de arcanjo. Isso é atributo de Deus. É por isso que Gênesis, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o texto confirma mais para frente. E Deus criou, sabendo que foi Deus e Cristo, mas está dizendo que foi Deus que criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E o texto de João, que é muito conhecido. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Algumas Bíblias, como a Bíblia da Testemunha de Jeová, esse um Deus é acrescentado. Esse um não existe no original. Esse um foi acrescentado. Igual a outras palavras, quando se refere a Cristo, foi acrescentado. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Isso entra em conflito com algumas coisas que algumas pessoas dizem, né? Eu não vou tratar desse assunto agora. Isso vai ficar para quando eu chegar no Novo Testamento. Eu citei alguns textos do Novo Testamento, mas eu vou falar quando eu chegar realmente lá no Novo Testamento. Tem algumas coisas que eu preciso falar, como quando a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o primogênito de toda a criação de Deus. É um exemplo do que eu estou citando. Porque tem muita gente que fala assim, mas Jesus Cristo ele foi criado. Só que a Bíblia não diz que Jesus Cristo foi criado. Esse é um detalhe muito interessante.
Eu vou citar um texto agora e dar uma explicação a respeito disso, mas eu vou entrar profundamente quando eu estiver no Novo Testamento. Agora eu só dar uma explicação por alto, mas quando estiver no vídeo 5, mais ou menos, aí provavelmente eu já devo ter chegado nesse assunto. Eu quero fazer só um vídeo de 20 minutos, senão eu teria que explicar tudo num vídeo só e ficaria muito grande. Por isso que eu vou ler só um texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 18, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se eu for encerrar o texto aqui, Jesus foi criado. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele foi o primeiro das criações de Deus. Eu tenho que até falar a respeito de Provérbios, quando fala da sabedoria. Tem um texto lá semelhante a esse. Só que lá foi adulterado. Aqui não. Aqui está correto. Aqui quando fala que Jesus Cristo ele é o primogênito da criação, a gente tem que ler o contexto. A gente não pode se apegar a apenas um texto. A gente tem que ver o contexto. Aí vem explicando por que Jesus Cristo é chamado de primogênito da criação. No 16 fala: pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas no céu. Só que aqui outras não existe no original. Por isso que eu não vou ler desse jeito. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as coisas, e por meio dele todas as coisas vieram a existir. Ele é o cabeça do corpo, que é a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para se tornar aquele que é o primeiro em todas as coisas. Ou seja, o texto é autoexplicativo porque está chamando Jesus Cristo de primogênito. Não que ele foi o primeiro a ser criado, mas porque ele precisa ser o primogênito em todas as coisas. É como eu falei, você precisa ter discernimento espiritual para entender certos assuntos. Aqui diz que Jesus Cristo ele é o primogênito dentre os mortos. Sabemos que antes de Cristo ressuscitar, foram ressuscitadas várias pessoas. Então Jesus Cristo ele não é o primogênito dentre os mortos. Só que aqui diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Elias ressuscitou gente. O próprio Cristo ressuscitou pessoas. Ou seja, Cristo não foi o primeiro a ser ressuscitado. Mas aqui diz que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para se tornar aquele que é o primeiro em todas as coisas. A gente precisa entender a história toda. Por isso que eu falei, eu vou falar sobre isso mais para frente. Aqui eu só estou falando por alto. Do mesmo modo que Jesus Cristo ele não foi o primeiro a ser ressuscitado, mas ele é o primogênito dentre os mortos, do mesmo jeito que ele é o primogênito de toda a criação. Mesmo ele não sendo a primeira criatura, digamos assim. Porque ele não foi criado. A Bíblia diz, tem texto que eu vou mostrar, como eu falei, que mostra que Jesus Cristo ele não foi criado, e sim gerado. É diferente, são palavras diferentes e que dão atributos diferentes. A gente vai ver isso quando chegar lá em Provérbios, onde fala de Jesus Cristo. Mas aqui, quando fala desse jeito, é porque tem um motivo. Jesus Cristo ele é o primogênito dentre os mortos. O primogênito em quê? O primogênito que já ressuscitou com o corpo glorificado. Já ressuscitou para não morrer mais. Então ele sim é o primogênito dos mortos.
quando fala que ele é o primogênito da criação, por quê? Porque tudo foi criado por ele. É a mesma coisa de falar que Deus ele é o primogênito da criação, porque tudo foi criado através de Deus. Antes de ser criado o mundo, as coisas, tudo, não existia, só existia Deus. Então, se Deus criou algo, então Deus é o primogênito da criação, porque aquela coisa, aquilo foi criado ali naquele certo ponto. Não sei se ficou muito claro, mas vai ficar mais claro mais pra frente quando eu ler outros textos de Apocalipse que fala também que Jesus Cristo é o primogênito, é o primeiro e o último. Quando fala esses assuntos que eu quero tratar mais pra frente, vai ficar mais fácil de entender. Mas, a princípio, esse vídeo é isso. É a respeito de Gênesis, mostrando que Jesus Cristo ele não tem forma de anjo, ele não é semelhante a anjo, mas sim ao Pai, a Deus. Então, quando a pessoa fala que Jesus Cristo ele é o arcanjo Miguel, não tem base bíblica para isso. Quando diz que Jesus Cristo ele é um anjo, até compara Cristo com Satanás, né? Não, Jesus Cristo ele é Deus porque ele é poderoso. Anjos são poderosos. Satanás ele é considerado Deus desse sistema de coisas, porque ele é poderoso. Ou seja, não tem comparação um com o outro. Porque Cristo, ele é, a forma dele é de Deus, e a glória de Cristo também é a mesma do Pai. Ele é o reflexo da glória. Então a mesma glória que o Pai tem, a mesma glória o Filho tem. A gente vai ver isso mais pra frente, como eu falei. Tem muito texto que fala honrai ao Filho da mesma forma que se honra ao Pai. Não é menos e nem mais. É da mesma forma que se deve honrar o Filho, deve se honrar o Pai. Da mesma forma. Tem muita gente que fala, nós estamos honrando demais o Filho, então vamos honrar mais o Pai. Isso é contrário às Escrituras, contrário à Bíblia. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Só que aqui eu já estou adiantando algumas coisas para você poder entender esses aspectos. Ou seja, se alguém fala, como tem religião, que diz, né? Estávamos glorificando demais ao Filho, então agora tiramos o nome do Filho de alguns cânticos, tiramos o nome do Filho de das revistas, dos livros, e colocamos mais o nome do Pai, para glorificar mais o Pai. Isso é errado, porque a Bíblia diz que devemos honrar o Filho da mesma forma que se honra o Pai, nem mais nem menos. Ou seja, por quê? Por causa de coisas que precisamos de discernimento espiritual para entender. Eu vou entrar agora no próximo vídeo, e já tem 23 minutos, já vou encerrar esse, mas eu quero falar uma coisa bem aqui, só para complementar, que eu não estou dizendo que o Pai seja o mesmo que o Filho. Tipo, tem muitas pessoas que dizem que é um Deus com 2 cabeças, 3 cabeças. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existe o Pai e existe o Filho. Eu vou falar o atributo pessoas. 2 pessoas diferentes. São 2 pessoas diferentes. Só que essas 2 pessoas, a Bíblia, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz, como eu li os textos, que a glória são a mesma, a forma é a mesma, né? Então, por isso que João disse que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não quer dizer que a palavra era Deus, era o mesmo Pai. Porque tem muita gente que vai falar, como é que se é a mesma pessoa, como é que o filho ora para o Pai? Como é que o filho diz que o Pai é Deus dele? Ou seja, isso aí são coisas que eu falei, eu vou entrar quando chegar no Novo Testamento, mais para frente.
No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre Abraão, depois um pouco sobre Moisés, depois Isaías, Provérbios, até chegar no Novo Testamento. Quando chegar lá, aí sim eu vou falar sobre essas coisas. Mas a princípio você precisa entender que são pessoas distintas. Quando eu falo pessoas, entendam. São pessoas distintas. Por que eu digo entenda? Por quê? Porque lá, quando eu for falar a respeito disso, eu vou falar um pouco diferente. Negócio que eu não posso falar agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, com oração, discernimento, a gente vai entendendo essas coisas, pouco a pouco. Então agora eu vou falar no próximo vídeo a respeito de Abraão e assim por diante, até a gente chegar lá, né, nessas partes. Senão a cabeça fica confusa. Então é isso. Então até o próximo vídeo.